No Brasil, a expansão agropecuária está intimamente relacionada com fogos, grandes incêndios florestais. E 97% da área desmatada foi para o avanço do agronegócio. Não é uma coisa acidental. Em 2022, o ano que o Xamã foi encontrado, Mato Grosso foi o estado que mais queimou no país. A área queimada nesse ano foi quase o tamanho da Dinamarca. A gente perde uma geração inteira na floresta. O resgate do Xamã aconteceu na região de Sinop. Sinop é uma cidade no estado do Mato Grosso, que é um grande polo do agronegócio. Foi um filhote encontrado numa fazenda, perto de um incêndio, acuado, desidratado, sem a mãe, e ele não tinha condição de sobreviver. É Jumi. O Xamã é um filhote que sofreu a separação com a mãe, uma fase muito importante da vida dele, né, que é essa fase inicial. Dessa ruptura com a mãe, ele passou um período sozinho. Então, é um filhote que teve um trauma muito cedo e precisou tentar sobreviver logo muito cedo, né? Antes mesmo que ele começasse a perceber que ele era um indivíduo nesse planeta, né? Ele avança, mas ele sempre avança e para. Aquela ruptura na linha de desenvolvimento dele, a gente estava conseguindo minimizar. E agora? Como é que ele ia continuar se desenvolvendo para que ele pudesse voltar para a natureza, continuar avançando? Essa possibilidade dele ser reintroduzido, justamente porque ele tinha esse comportamento bem arisco ainda, né, que realmente evita a presença humana. Então o Xamã precisava de apoio mesmo para conseguir aprender a caçar, aprender a se defender, marcar território, coisas que são importantes para a sobrevivência em vida livre. E aí nesse momento a Proteção Animal Mundial entrou em contato com o Safari, que é uma organização que tem uma expertise incrível em reabilitação de onça, e a gente conseguiu articular para que ele viesse para esse recinto aqui na Amazônia e virar um macho apto a ser reabilitado e voltar a viver em vida livre. A gente ficou sabendo do caso do Xamã através dos parceiros, a UAP. Ele é pequeno e ele é muito arredio. Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Falei, olha, eu nunca fiz esse processo com machos. Vai ser um desafio para todo mundo, a gente pode tentar. Aí o objetivo hoje é tranquilizar e aí a gente fazer a morfobiometria, coletar sangue, coletar amostras. E aí na recuperação ele já vem para cá. Agora a gente vai começar, aí eu fico tenso. É muito complicado a gente lidar com as possibilidades de aumento de estresse para o nosso paciente, né? Era sempre lembrando o objetivo final. O Xamã precisa chegar bem lá. Fui me comportando até bem. O estresse que eu via meu paciente passando, a vontade era, né? Ninguém poderia vê-lo, mas aí ele ia ficar menos tranquilo durante a viagem. Tanto que teve momentos ali que ele ficou muito tranquilo, muito despojado mesmo, porque ele sentia o vento batendo, via as árvores, então isso já dá uma satisfação. São horas de deslocamento. Essa distância ela não é só física, foi uma distância psíquica. A gente passou pelo lugar onde foi o resgate. E você, cerca de 6 meses depois, poder estar passando com ele pelo mesmo lugar, para deixar ele num lugar melhor, ele melhor, com condições de
dar continuidade pro caminho dele, eu acho que faz a gente se sentir um pouquinho perto do sagrado. Eu acho que é isso. Faz valer a pena. Essa chuva, né, na chegada dele, esse banho, esse abraço, eu acho que todo mundo se sentiu assim acolhido. Era o céu nos acolhendo no meio da floresta, né? A gente se perdoa um pouco enquanto espécie quando a gente pode devolver aquele animal. A natureza te abraça, falando: você tá perdoado. Qual que é a foto? Não, eu deixei pra lá. Só um pedacinho pra ele ficar aqui, pode sair. Pode mais? Ficou melhor o verde. O Xamã saiu correndo, sumiu assim no mato e eu fiquei imaginando, sabe, a sensação dele encostando a pata quase que pela primeira vez na grama, no chão molhado. Não aparecia no canto do recinto, quando ele ouvia as vozes ele sempre se escondia. Um filhote que seja de 7, 8 meses, sozinho, na vida livre, ele morre. A gente teve que fazer essa escolha. Vamos arriscar que ele vai conseguir se virar sozinho dentro do recinto. São 15 mil metros quadrados de uma mata nativa, cercada, e um filhote de 20 e poucos quilos, sozinho. Eu preciso de um ambiente que replique a vida livre. Então, o que a gente fez? Escolheu um local isolado, no meio da Mata Amazônica, fez esse recorte de uma trilha que já existia e colocamos simplesmente um alambrado, uma tela. É basicamente o ambiente natural. Os primeiros dias do Xamã dentro do recinto, a gente colocava proteína próximo ali da grade e tal, e não tinha consumo. Ele ficou 4 dias sem se alimentar, eu acho, porque ele não deve ter encontrado nada para comer dentro do recinto. Depois ele começou a explorar mais, começou a andar mais, ele começou a entender aonde ele estava, e aí ele começou a se alimentar. E depois a gente teve a certeza com algumas câmeras de que ele estava bem. Só que o recinto era muito grande para um bicho tão pequeno, né? Tem que transformar a vida do animal a pior possível. Assim a soltura dele fica um pouco menos difícil. O momento-chave do desenvolvimento do Xamã é justamente a evolução dele para a caça. A gente avalia o tempo de abate. Então, quanto mais rápido ele abater, mais sucesso ele vai ter na vida livre. O meu acompanhamento e a minha análise do crescimento do Xamã e da exploração do Xamã dentro do recinto era somente por câmera trap. Ele seguindo outros animais que passavam fora do recinto, interações com outras onças, machos, fêmeas. É um animal que foi resgatado, não tem a mãe. O que esse bicho de vida livre faz? Ele acompanha a mãe na caça. E isso o Xamã não teve. Daqui pra frente, é com ele. Quais foram, assim, os momentos que o Xamã passou de fase, assim? Quando o Xamã atingiu 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, parece que virou uma chave. Foi absurdo a evolução dele nesse período. Aparece um macho de vida livre fora do recinto, ele já acompanha, ele já não deita, ele não fica mais tão submisso. Olha o comportamento do Xamã, que é diferente do outro vídeo, né? Olha como ele está muito mais calmo. Esse macho aqui, ele já não está
tão empolgado assim de tentar fazer uma investida, né? E a gente vê que o xamã não está com comportamento agonístico nenhum. Uma árvore começou a pender para a tela, né? Para a tela de proteção, e eu fiquei com um pouco de receio. Nós temos uma pesquisa pela frente, aí temos uma reabilitação pela frente. O mais indicado foi a gente capturar agora e a gente já colocar o colar. Cauda, 53. 81. 76. 38 de comprimento. E com essas imagens que vocês estão coletando periodicamente, vocês acham que o xamã já está pronto para ser solto? Já. Ele está caçando bem, ele está num tamanho bom, já está com colar, ele já tem comportamento de espreita e ele pisa com força. Nossa, é emocionante ver como ele vai evoluindo e, enfim, virando uma onça de novo. Ele já chegou até o limite da última fase. Então acho que agora é o momento de realmente de abrir a porta e deixar ele se virar sozinho mesmo. As últimas horas no recinto. A gente decidiu fazer um processo de soft release. Simplesmente a gente abre a porta do recinto e ele vai escolher a hora que ele sai. Se ele quiser voltar para o recinto, ele volta, porque vai ficar aberto. Oi. A soltura do xamã na Amazônia, acho que para a ciência será muito importante. Primeiro porque a gente vai acompanhar o primeiro macho devolvido à natureza, né, de resgate. O que ele vai fornecer de dados para nós e o que nós vamos aprender com ele é super importante, acho que para todos os biomas. Tem algo. Nove horas da noite. Que cena linda. Que linda. Bem desconfiado. O que será que ele estava pensando essa hora, né? Acho que uma parte de mim tá indo junto com ele pra liberdade. A melhor parte dele que me fez passar todas as dificuldades que a gente precisou enfrentar continua comigo. E eu sinto a liberdade caminhando com ele. A reintrodução do xamã, ela é muito importante porque a gente está vivendo uma perda de fauna muito grande no Brasil e é um felino voltando para a natureza. A gente espera que ele seja o primeiro de muitos e que a gente cada vez mais consiga refaunar a floresta amazônica.